Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram. Este será o último programa desta nossa primeira temporada, digamos assim. Foram 29 semanas, mais de 7 meses, em que nós, a cada semana, acompanhamos uma figura e vimos uma pequena parte da sua história que serve de inspiração para nós. Eu queria terminar com aquele que é considerado o líder cristão mais influente do século XX. Eu estou a falar de William Franklin Graham Jr. Todos nós o conhecemos como Billy Graham. Billy Graham nasceu em 7 de novembro de 1918, numa localidade próxima da cidade de Charlotte, no estado de North Carolina, nos Estados Unidos. Uma família simples. Ele foi o primeiro de 4 filhos, morava numa fazenda onde eles criavam gado e vendiam leite. E foi assim que ele passou os seus primeiros anos de vida. Esta família tinha uma base evangélica, de origem presbiteriana reformada, e foi assim que Graham conheceu, digamos, o Evangelho, ou ouviu as histórias da Bíblia inicialmente. Quando ele pela primeira vez tentou se tornar membro da comunidade de forma efetiva, ele foi recusado, porque foi considerado que ele era muito mundano, porque gostava de ler, por exemplo, livros, romances, histórias, como por exemplo Tarzan, que era muito famoso nesta altura. Com 16 anos, ele foi convidado por um amigo para assistir a uma cruzada evangelística de um pregador, um evangelista que andava de terras em terras, chamado Mordecai Ham. E foi nessa ocasião que ele realmente entregou a sua vida ao Senhor. E esta experiência de acompanhar este evangelista certamente acabou por marcá-lo naquilo que foi a sua vida. Ele depois então foi estudar. Terminando o seu liceu, foi para uma faculdade batista, onde foi bastante influenciado, e pregou o seu primeiro sermão com 19 anos na Igreja Batista de Bostwick, na Flórida. Aos 21 anos, terminando o seu curso, ele foi consagrado ao ministério pastoral como pastor batista. A partir de 1945, ele já estava envolvido de uma forma direta no ministério de evangelização, o que não impediu que, com 29 anos, ele fosse eleito presidente do Northwestern Bible College em Minneapolis, o presidente de faculdade mais jovem na história dos Estados Unidos. Ele exerceu esta função durante alguns anos. Mas depois dedicou-se então de forma exclusiva àquilo que ele chamava de cruzadas evangelísticas. Talvez a primeira que chamou grande atenção aconteceu em 1945, em tendas, e foi feita em Los Angeles, na Califórnia. Durou 8 semanas e acabou por ter uma cobertura nacional em termos de informação ou de propagação. Foi o início de uma vida em que foram feitas mais de 400 cruzadas evangelísticas em 185 países. As cruzadas de Billy Graham tinham um grande processo de organização por trás, porque a partir de certa altura ele tinha realmente uma verdadeira associação evangelística junto com ele a trabalhar. O seu trabalho propriamente dito, a sua pregação, era muito simples. Qualquer um que ouviu a mensagem de Billy Graham reconhece que as suas mensagens eram muito simples. A mensagem do Evangelho era apresentada de forma clara, muito direta, muito objetiva aos corações dos que estavam ouvindo, e no fim ele fazia um apelo, normalmente um pouco mais prolongado, para que as pessoas aceitassem o desafio do Senhor Jesus Cristo. Comumente havia uma grande quantidade, um verdadeiro batalhão de conselheiros treinados, preparados para poder receber estas pessoas que aceitariam o apelo, para então conversar com estas pessoas e perceber que tipo de decisão estavam a tomar por Cristo. Se era apenas um interesse inicial, um pedido de oração, ou se havia realmente um entregar da vida ao Senhor Jesus Cristo, e então eram encaminhadas a uma igreja onde poderiam ser integradas. Algumas das campanhas de Billy Graham, das centenas que ele fez, acabaram por ser marcos históricos. Por exemplo, em 1973, ele fez uma campanha na África do Sul, em Durban, e 100 mil pessoas estiveram reunidas. E o marcante aqui é que eram pessoas brancas e negras. E foi o maior evento misto, digamos, da vida da África do Sul durante o seu período de apartheid. Nesta altura em que o apartheid dominava, brancos e negros não podiam normalmente estar juntos no mesmo local. Mas neste dia, porque era um local público, era algo aberto, 100 mil pessoas estiveram ali e foi um evento não segregado e que começou a marcar, não é? Mais um prego, digamos assim, no caixão do apartheid. Em 1992,
150 mil pessoas estiveram presentes nas campanhas, na pregação evangelística de Billy Graham em Moscou, na Rússia, criando, não é, um impacto enorme. Um quarto das pessoas presentes nesta ocasião entregou a sua vida a Cristo ou fez uma manifestação a favor do Evangelho quando surgiu o apelo. A Fundação Billy Graham, então, organizada em 1950, tinha uma variedade de ações. Além de estar envolvida na questão da preparação das cruzadas, tinha uma programação semanal da rádio e que era propagada em muitas rádios nos Estados Unidos. E esse programa semanal de rádio de Billy Graham durou 66 anos. Havia programas de televisão que apareciam semanalmente, havia um jornal com o título My Answer, Minha Resposta, e havia também a revista Christianity Today, até hoje uma revista marcante, digamos, no mundo ou no panorama do mundo evangélico nos Estados Unidos da América. Worldwide Pictures foi organizada dentro do movimento, dentro da Associação Billy Graham, para produzir filmes pequenos e maiores que servissem de testemunho do Evangelho e que pudessem ajudar pessoas. Mais de 130 filmes foram feitos durante o seu tempo de vida. E a PassageWay.org foi a última, última parte desta associação, a mais recente, porque trata-se de um site evangelístico na internet que pode ajudar as pessoas a entender, a encontrar respostas e a procurar saber mais a respeito do Senhor Jesus. Graham esteve de forma muito direta envolvido no movimento de liberdade civil contra a segregação racial nos Estados Unidos da América. Ele partilhou o púlpito com vários pregadores batistas negros, entre eles Martin Luther King, e isto numa altura em que havia todo este debate, década de 50, 60 nos Estados Unidos, criou um grande impacto, por sendo ele um pregador tão conhecido e tão famoso a nível nacional. A sua participação nisto acabou por ser muito marcante e um ponto favorável ao movimento. A sua grande amizade com John Stott, o famoso pregador, e escritor e teólogo inglês, levou à formação do movimento Lausanne. Este movimento foi um grande movimento voltado para a missão e a evangelização a nível mundial, organizando conferências, congressos, em que milhares de pessoas de vários lugares diferentes do mundo, de vários grupos e denominações, podiam se juntar, pensar a missão do Senhor em termos bíblicos claros e perceber de forma concreta o que era possível para alcançar o mundo. Do ponto de vista da vida nacional, Graham conheceu e partilhou de alguma maneira da vida de presidentes americanos, 12 presidentes americanos, desde Harry Truman até Barack Obama. Ele foi próximo, bastante próximo e conselheiro de presidentes como o general Eisenhower ou o presidente Lyndon Johnson, Richard Nixon, várias vezes chamado à Casa Branca para orar, para abençoar, participando de algumas cerimônias de posse dos presidentes americanos, sendo o pastor convidado a fazer a oração de bênção, assim como também no funeral de alguns presidentes. Ele foi constantemente votado dentro da lista dos maiores americanos do século XX. Recebeu graus e títulos de muitas faculdades e universidades, bem como prémios e reconhecimentos internacionais. É considerado o líder cristão mais influente do século XX. Ao longo da sua vida e das várias conferências que foram feitas, calcula-se que mais de 3 milhões de pessoas aceitaram de alguma forma o desafio para ir até ao Senhor Jesus através da pregação e das campanhas feitas por Billy Graham. Ele veio a falecer recentemente em fevereiro de 2018 com 99 anos. Já estava afastado da vida pública, com muitas limitações na sua saúde, sofrendo de hidrocefalia, outras doenças do foro neurológico. Mas quando lemos a sua vida e sobretudo, provavelmente muitos de nós que participamos de campanhas Billy Graham, que podemos ter o privilégio de ouvi-lo e alguns de nós até vê-lo, eu tive este privilégio quando era ainda muito criança, certamente ficamos impactados por uma vida que Deus usou de forma tão poderosa. É claro, estamos andando com gigantes. São vidas que nos inspiram. Eu quero agradecer a sua participação ao longo destas semanas. Obrigado por ter nos acompanhado e ter assistido. Se gostou, é possível que venhamos a ter uma segunda temporada. Para já, você tem aí 29 biografias e certamente já se esqueceu das primeiras. É uma oportunidade de revê-las e continuar a ser inspirado por gigantes, homens e mulheres de Deus, vidas que verdadeiramente nos inspiram.